Banco Master, o assunto da vez. Muitas pessoas entram em contato comigo querendo saber se o Nubank vai falir, se o BTG, se a XP vai falir, porque eles estão envolvidos com o Banco Master, aquela confusão toda. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então não deixa de ficar até o final, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreve para que você não perca nenhum conteúdo aqui que a gente vai estar postando ao longo da semana. Fora que aqui a gente vai estar desmistificando algumas fake news que aparecem aí na internet e acaba confundindo muito a mente das pessoas. Primeiramente, a dúvida que as pessoas têm é: será que o Nubank vai falir? Porque existem muitas notícias referentes aí ao Nubank, o que o Banco Central está fazendo, o que está mudando na regulação, né? Primeiro ponto aqui é o seguinte: vamos falar sobre a questão da regulação que o Banco Central tem com relação às fintechs. O que é uma fintech? Uma fintech é uma empresa, né, tipo uma startup financeira. É uma empresa ali que trabalha com finanças, métodos de pagamento e tal. Isso é uma fintech. O Nubank, né, embora você tenha o nome Bank do Nubank, ele não tem a autorização do Banco Central para operar como um banco. Quando você tem a autorização para operar como banco, você tem que seguir uma série de regulações que é muito caro, encarece muito o processo, né? E obviamente, né, o Nubank, quando ele nasceu, né, ele teve muitos clientes ali porque ele isentou muitas taxas, criou aquela ideia daquela conta remunerada. Você deixava o dinheiro parado na conta, ela já remunerava, algo que era inédito. Então isso acabou fazendo com que o Nubank crescesse demais. E os grandes bancos, obviamente, com a regulação pesada em cima, cobrava taxa de tudo, não ia deixar isso barato, né? Então era inevitável que isso iria acontecer. O que é interessante é o seguinte: o Inter não sofre desse mal, né? Então o Banco Central ele disse: essas empresas que são fintechs, que não tem regulação de banco, que utilizam o nome banco e tal ali, vai precisar ou ter comprar uma outra empresa que tenha essa regulação, que tenha toda essa parte da autorização para operar como banco, né? Ou então ela que mude para o modelo de banco de fato mesmo. Então esse é o primeiro ponto que muitas pessoas, por exemplo, se o Banco Central vai liquidar o Nubank, então uma coisa tem nada a ver com outra. O Nubank provavelmente vai comprar uma instituição que é um banco que tem a licença, ou então vai atrás dessa licença. É o primeiro ponto. Com relação ao Banco Master, já é uma outra questão. O Banco Master é um esquema de fraude, né, que está entrelaçado aí em todas as esferas de todos os poderes aqui do Brasil, né? Se é judiciário, se é legislativo, se é executivo, tudo está entrelaçado lá. Se for abrir a caixa preta desse negócio de Banco Master, você vai ver que ninguém consegue dar o golpe que o Daniel Varcaro lá tá dando sem ajuda ou sem a interferência ou intervenção, sem compactuar com pessoas do alto escalão, né? Então isso vai dar muito tempo pra manga lá, vai ter muito problema com relação a esse negócio do Banco Master. Só que será que o Nubank, será que o BTG e o XP tá envolvido também? A manchete dizia o seguinte, né? Geralmente os brasileiros eles têm esse mal de ficar lendo manchete, toma como verdade, espalha aquela notícia, vira uma fake news, aquela fake news sai virando uma bola de neve. Então o que acontece é o seguinte: quando você é um banco de investimentos, ou você é uma gestora, ou você cria algum fundo, ou se você trabalha com investimentos, você vai pegar aquele ativo ali, por exemplo, no caso de um banco, um CDB, e ele vai vender esse CDB para o mercado. Só que como é que ele faz essa venda desse CDB para o mercado? Por meio das distribuidoras, sociedades distribuidoras, as corretoras, né? Então uma corretora como a XP, que é a maior corretora do Brasil, o que a XP faz? Distribui os produtos que estão disponíveis. Então o Banco Master pega aquele produto que é um produto podre, distribui para as corretoras e bancos também, assim como Nubank e BTG. BTG é a segunda maior, é o maior banco de investimento da América Latina. Então XP é a maior corretora aqui do Brasil. Então obviamente eles dois estariam distribuindo esses produtos. Então será que a XP e o BTG e o Nubank têm alguma relação direta com a fraude? Provavelmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a mesma coisa de eu sou um consultor de investimento e chega uma pessoa aqui no meu escritório e fala: onde é que eu vou colocar esse meu dinheiro aqui? Coloca aqui, aqui, aqui. Eu não fiz nenhuma análise aqui com relação de onde veio o dinheiro, eu só orientei sobre aquela coisa. Agora aqui existe uma responsabilidade deles. Essa responsabilidade é de aferir qual o nível de risco daqueles investimentos. E aqui há uma possibilidade de uma omissão ou até uma distorção dos fatos, né? Porque assim, se eu pego um investimento que eu sei, eu tenho conhecimento que aquele investimento representa um risco muito alto, e eu chego para uma pessoa leiga e digo:
esse investimento tem um risco muito baixo, né? Porque ele é protegido pelo FGC. Eu menti até aqui? Não, eu não menti. Mas o risco, ele existe. O risco. Porque se você bota mais do que 250 mil, e esse risco aqui, que é o risco de crédito, de não ter liquidez aquela instituição que emitiu aquele título ali, você vai ter problemas. Então talvez o problema aqui da XP, BTG, Nubank e outras instituições que não foram citadas, né, talvez seja a forma em que ele foi distribuído. Se você tinha mais de 250 mil, foi um problema. Se você tinha menos de 250 mil, eles não mentiram, porque o FGC vai pagar tudo. Só que aqui vai ter um outro problema, que quando você tem uma fraude dessa magnitude, você acaba afetando outras instituições. Foram, se eu não me engano, 9 instituições que foram liquidadas extrajudicialmente pelo Banco Central. Então você acaba levando parte da liquidez do FGC. Se eu não me engano, foi quase metade do que tinha de caixa disponível no FGC para bancar esses pepinos aí da fraude do Banco Master. Então assim, isso causa um alerta muito grande, porque se vier um problema sistêmico em um outro banco, por exemplo, BRB comprou esses créditos podres do Banco Master. O BRB não é um banco com amadores ali dentro, né? Então tem muita coisa para apurar nesse negócio, né? Então se o BRB, por exemplo, fosse um banco privado, muito provavelmente ele poderia inclusive ser liquidado também. Agora veja um banco como o Banco de Brasília sendo liquidado, como é que ficaria a situação do FGC? Então você tem uma quebra em cascata. Então o FGC é para proteger essa questão da, eu diria ali, credibilidade aos títulos de emissão das instituições financeiras. Então se você tem uma quebra generalizada desse sistema, acaba ficando um negócio muito complicado, né? Por isso que é interessante você conhecer qual é a nota de crédito daquele título que é emitido por aquela instituição. Então você tem lá um AAA, você tem um duplo A, você tem o B, o C, vai piorando, né, a situação lá. Então é bom entender do que você está fazendo e não simplesmente acatar ali cegamente aquilo que está sendo indicado. As carteiras que eu recebo aqui de algumas pessoas, né, carteira cheia de COI. Aí eu pergunto para a pessoa, você sabe o que é um COI? Não sei o que é um COI. Aí essa debênture aqui, não sei o que é uma debênture. A pessoa vai colocando na carteira porque um assessor está indicando e aí não sabe nem o que está, dentro do que se trata. Depois tem um problema grave lá, não sabe nem qual é o limite lá. Então você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o que você está fazendo, e até esse mínimo de conhecimento vai até te dar o discernimento sobre o que fazer no momento de dificuldade, ou até a questão do investimento em si. Porque muita gente vai lá, não vou botar meu dinheiro na XP porque a XP pode falir. Pô, seu dinheiro não está sendo colocado na XP. A XP, a depender de onde você invista, eu dizer que você invista lá no título de emissão da XP, né? Porque se você está investindo num produto, bolsa de valores, por exemplo, o seu dinheiro não está mais na XP. Você utilizou a corretora como uma intermediadora para você chegar até a bolsa de valores e comprar aquele investimento. Você não consegue chegar na B3 diretamente. Você precisa de uma corretora para fazer essa intermediação. Então, se a corretora falir, você pode ter problemas com o dinheiro que você deixou parado dentro da corretora ali. Isso vale para qualquer tipo de instituição. Então, a depender de como você vai fazer seus investimentos, é bom ter esses conhecimentos assim para que você não fique preocupado, né? Hoje eu recebi uma pessoa aqui no escritório que dizia, não vou fazer investimento não, porque vai que a XP fale. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, como é que a XP vai falir porque foi citada num processo XYZ? Então não faz sentido. E ainda que ela falisse, se o seu dinheiro tiver, por exemplo, você usou a corretora para investir em títulos públicos, quem é o seu devedor, né? Você é credor de quem? Você é credor do Tesouro Nacional, não é da corretora. O seu dinheiro passou pela corretora e comprou lá aquele título. Aí eu comprei uma ação da Petrobras. Não, eu sou sócio da Petrobras. Existe lá um negócio na B3 chamado de CBLC, que é Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Hoje é chamado de Câmara de Ações. Então fica nominalmente lá, aquela ação pertence a você. Se a corretora falir, a ação continua sendo sua. Então simplesmente você vai trocar ali aquele custodiante, trocar aquela instituição que está intermediando as operações. Então, se for para responder a dúvida do início do vídeo, não faz sentido nenhum dizer que o Nubank, o BTG, o XP vai quebrar porque está envolvida no processo do Banco Master. Isso não quer dizer que não esteja, tá bom? Eu tô falando com relação às notícias que surgiram, né? Eu também não sei, né? Não sei. Esse processo aí vai dar muito o que falar ainda. Esse é um negócio que vai estar rolando, e se for realmente levar a fundo isso aí, que eu espero que vai causar um caos muito grande ainda, né? Talvez até maior do que o da Lava Jato lá, quando o Sérgio Moro estava
à frente. Mas enfim, isso já é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, encaminha para outras pessoas que estão com dúvida de investir por conta dessas incertezas que nós estamos vivendo. É importante ter em mente somente que o investidor ele tem que ter um mínimo de conhecimento e tem que ter confiança na pessoa que está orientando ali. Então não vá acreditar em tudo que falam por aí. Então você precisa pelo menos ali ter o básico ali, a noção, e que a pessoa que está te oferecendo aquilo ali realmente te explique, né, o que está acontecendo. Se você tiver uma carteira de investimentos, você é uma pessoa conservadora, está querendo avaliar ali uma forma de aumentar a rentabilidade de sua carteira, ou você é uma pessoa arrojada, né, que está querendo também parar de perder dinheiro, que a gente mais recebe aqui, gente que perde dinheiro, né, vai fazendo um monte de loucura com opções, um monte de loucura com ações, com renda variável, tem um monte de fundos de investimentos imobiliários na carteira ali, perdendo dinheiro pra caramba, perde a alta que pode ter um boom da bolsa com a redução da Selic. Então se você é uma dessas pessoas e tiver mais de 100 mil reais investido, preenche o questionário que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. A gente vai fazer uma reunião e eu vou analisar a sua carteira e como é que a gente pode fazer para melhorar ela. Então a gente vai avaliar conforme o cenário econômico, conforme o seu perfil de investidor, para que a gente consiga realmente te ajudar. Isso não tem custo nenhum para você. Se você quiser continuar com atendimento individualizado e personalizado, aí sim vai ter um valor, mas isso a gente discute na reunião. Mas se você não quiser, pelo menos você vai ter uma análise independente, né, sobre a sua carteira e como a gente pode fazer para melhorar ela. E não deixe de se inscrever no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo.